Então vamos. A partir de agora, a gente está gravando. Hoje é o nosso estudo de número 31 e hoje a gente vai estudar o capítulo 21, a lição da vigilância. Vamos ver o que esse capítulo traz para a gente. Boa noite a todos. Desculpe. Boa noite, Ana. Bem-vinda. Vamos lá. A lição da vigilância. Está gravando? Está gravando, tá? Pode ficar aí, tá bonita. Aproximando o termo de sua passagem pelos caminhos da terra, reuniu Jesus os seus 12 discípulos com o fim de lhes consolidar nos corações os santificados princípios da sua doutrina de redenção. A gente está chegando no final do livro, né? O coração já está doendo. Mas aí já vai ali Humberto de Campos trazendo para a gente os acontecimentos dos últimos momentos, né, de Jesus. Então, nesse momento, é o momento que Jesus reúne ali os seus discípulos e começa a falar do que viria. Naquele crepúsculo de ouro, por feliz coincidência, todos se achavam em Cesareia de Filipe, onde a paisagem maravilhosa descansava sob as bênçãos dos céus. Jesus olhou para os companheiros, ao cabo de longa conversação, em que lhes falara confidencialmente dos serviços grandiosos do futuro. E ele perguntou com afetuoso interesse, né? Depois de conversar, de esclarecer para eles coisas, né, em confidencialidade, o que aconteceria. Ele perguntou para eles: que dizem os homens a meu respeito? De alguma sorte terão compreendido a substância das minhas pregações? Jesus sabia, né? A gente já viu isso várias vezes, exatamente o que falavam dele, né? Quem lembra lá do capítulo de Jesus na Samaria, lembra que Tiago, se eu não me engano, falou para ele: mestre, que conquista maravilhosa que nós conseguimos aqui, né? Falar para os samaritanos, né? Que são os rivais. Aí ele chama o discípulo e fala assim: você se engana. Escuta bem o que eles estão falando da gente e de mim, principalmente. E quando o discípulo volta o ouvido, né? Escuta coisas horríveis, né? Das pessoas ali comentando sobre Jesus. Jesus sabia exatamente, né? Os corações que ele tocava e os corações que ele não tocava. Jesus penetrava no espírito. E essa pergunta aqui, Jesus, né, como sempre, não queria saber exatamente isso, porque eles já sabiam que falavam dele, em qualquer canto do planeta. Ele queria saber se os discípulos haviam eles compreendido o que eles teriam que pronunciar sobre o Cristo, né? E aí eles começaram. João respondeu que os seus amigos o tinham na conta de Elias, né? Um profeta do Antigo Testamento que já tinha desencarnado há alguns séculos, que regressara ao cenário humano depois de se haver elevado ao céu num carro flamejante. Simão, o Zelote, relatou que diziam alguns habitantes do Tiberíades, né, em volta ali do lago, que acreditavam que o Messias era João Batista, que também já tinha sido morto, né? A gente viu nos primeiros capítulos, nós vimos João Batista, né, no capítulo Jesus e o Precursor. João Batista era apenas 6 meses de diferença de idade de Jesus, primo de Jesus, né? Eles foram contemporâneos, mas aqui João já tinha sido assassinado por Herodes. Então, isso aqui é uma incoerência, né? Eles falando, eu acho que é João Batista. Isso aqui é uma incoerência. E outros, né? Comentou que ouviu os judeus na sinagoga, quais presumiam ser o Senhor, o profeta Jeremias. Essa passagem, ela está relatada nos evangelhos, tá? E ela é uma das passagens do evangelho, do próprio evangelho, que retrata para a gente que eles já tinham conhecimento do retorno
do espírito à vida. Tanto é que eles não questionam aqui se poderia ter retornado Elias, se poderia ter retornado João Batista, se poderia ter retornado Jeremias. Eles não questionam isso. Eles falavam que Jesus era o retorno desses espíritos. Então, isso demonstra que na cultura dos judeus, né, e há muitos séculos, eles já sabiam do retorno. Eles só não sabiam como isso se processava, né? E nem tinha o nome de reencarnação, porque isso, né, foi Kardec que trouxe para a gente, mas ele disse, não trago nome novo nenhum, apenas um nome para que a gente possa estudar uma lei natural de Deus, né? Denominou, mas não criou, né? Sempre existiu, porque sempre foi uma lei natural de Deus, a lei da reencarnação. Mas é interessante isso, porque esse texto está no Evangelho e ele traz, né, numa leitura atenciosa, ele traz esse sentido. Jesus escutou ali, né, cada um falando o que achava que ele era. Os homens se dividem, aí Jesus fala, nas suas opiniões. Mas e vocês? O que vocês têm dito sobre meu respeito? Que dizem que eu sou? Era isso que Jesus queria, na verdade, né, compreender. Elaine, Oi, mas fala. pode falar? E Pode? eles não tinham noção, né? Os judeus, eles não tinham noção que Jesus era esse espírito grandioso, esse espírito puro, o Messias mesmo anunciado. Eles achavam que era um profeta qualquer. Eles não tinham essa dimensão, Sim, né? Essa noção disso. Né? Justamente, como até hoje, né? Como até hoje, os nossos irmãos esperam ainda a vinda do Messias, né? Sim, Eles entendiam e entendem Jesus como mais um dos profetas, realmente, de fato. Eles não tinham esse conhecimento de que ele era o maior de todos, né? Governador do nosso planeta. Muito, muito bem lembrado, Elza. Obrigada. Por isso que eles falavam que seria um dos outros profetas, né? Que apenas tivesse retornado. Tu és o Cristo. Aí tá. Ele pergunta. Com certa perplexidade, abalou a pequena assembleia, né? Foram tomadas a prova oral do professor. Hoje tem prova oral. Aí o professor faz a pergunta e dá aquele estalo, né? Ai, meu Deus. Simão Pedro, deixando perceber. Olha esse trecho, gente. Esse trecho é relevante. Simão Pedro, deixando perceber que estava impulsionado por uma energia superior, exclamou comovidamente. Ou seja, nesse momento, Pedro estava em conexão com o plano espiritual, né? Estava elevado no seu pensamento, na sua vibração, no seu coração, e estava conectado. E por isso falou: Tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus fala: Bem-aventurado sejas tu, Simão. Disse-lhe Jesus, envolvendo no amoroso sorriso. Porque não foi a carne, não foi você que revelou essa verdade, mas meu Pai que está nos céus. Olha, que falou por ele, né? Nesse momento, entregaste a Deus o coração e falaste a sua voz. Bendito sejas, pois começas a edificar no Espírito a fonte da fé viva. Esse trecho a gente vai levar para a nossa reflexão lá no final, tá? Porque ele é muito interessante. Tá no texto do Evangelho, eu vou mostrar para vocês. E é muito interessante a gente construir uma reflexão sobre esse trecho. Quando eu mostrar no Evangelho, vocês vão se lembrar dele. Aqui pode até estar parecendo, né, que a gente não conhece essa passagem, mas vocês vão ver que a gente conhece. Pois começas a edificar no Espírito a fonte da fé viva. Sobre essa fé edificarei a minha doutrina de paz e esperança, porque contra ela jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo. Né? A fé, a doutrina de Jesus, né? Que ele trouxe, passou a boa nova, e que o Consolador prometido, né? O Espiritismo,
aclarou mais ainda, trouxe, né, a verdade, conhecimento, a elucidação para a gente, de que os enganos seriam postos de lado. Os enganos do mundo, né, desastrosos, que arrasta tanto sofrimento, tanta dor, tanta iniquidade, seriam postas de lado. Simão ficou feliz, né? É o aluno que o professor fez a prova oral e ele dá a resposta ali, ó, nota 10 para você. Ficou feliz ali, sorriso de orelha a orelha. E continuou. Aí Jesus, né, começa. No mesmo instante, eita, que caiu aqui no negócio. Preparando os companheiros para os acontecimentos, o Messias continuou dizendo: meus queridos e amados companheiros, importa que eu esclareça o coração, a fim de que as horas tormentosas que se aproximam não cheguem a confundir o entendimento. Nem todos conseguiram se manter livres da confusão que aconteceu, né, nos seus corações, no seu pensamento, mas o mestre alertou, né, a eles, a fim de que as horas tormentosas que se aproximem não cheguem a confundir o entendimento de vocês. Através da palavra de Simão, vocês tiveram uma claridade reveladora. Cumprindo as profecias das Escrituras, sou aquele pastor que vem a Israel com o propósito de reunir as ovelhas tresmelhadas do imenso rebanho. De fato, eu sou o Messias prometido, filho de Deus, que vim para reunir as minhas ovelhas. Venho buscar as dracmas perdidas do tesouro de nosso pai. Isso aqui é uma parábola que Jesus está se referindo, né? A parábola da dracma perdida. E qual o pegureiro que não dá testemunho da sua tarefa ao dono do redil? Então, ele está falando, ó, eu sou o Cristo, Messias, sou o Filho de Deus, sou aquele lá da profecia de Isaías, sou eu mesmo. É isso que Pedro falou. É indispensável, porém, que eu sofra. Aí já começou a confusão com os discípulos, né? Ele, como assim? Você não é o Filho de Deus? Não tardará muito o escândalo que me há de envolver em suas malhas sombrias. Faz-se mister o cumprimento da palavra dos grandes instrutores da revelação dos céus, que precederam o caminho. Está escrito que eu padeça e não fugirei o testemunho. Estava lá nas profecias, né? Dizendo exatamente o que se passaria com Jesus. E ele está aqui relembrando, né? Ele está falando, olha, é isso mesmo, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias prometido, que está lá, mas o que está lá também falando sobre o meu Calvário, eu tenho que cumprir. Está escrito que eu padeça e não fugirei ao testemunho. Teve uma pequena pausa, né? E Filipe aproveitou para interrogar. Mas, mestre, como é que pode ser isso? Você é o modelo supremo da bondade, você só faz o bem. Você cura os doentes, você dá a luz para cego de nascença, você cura os leprosos, você abraça até os pecadores, tem exemplificado o amor para a gente, você não sai nada da sua boca que seja ruim. Por que isso? O sofrimento será, então, o prêmio das vossas obras de amor e sacrifício? Já deu a confusão aqui na cabeça deles, né? Jesus, no entanto, sem trair a serenidade de sentimento, retrucou: eu vim ao mundo para o bom trabalho, e não posso ter outra vontade, senão a que corresponda aos sábios desígnios daquele que me enviou, do meu Pai. Além de tudo, a minha ação se dirige ao que estão escravizados no cativeiro do sofrimento, do pecado e da expiação. Instituindo na terra a luta perene contra o mal, tenho de dar o legítimo testemunho dos meus esforços. Né? Porque até ali, Jesus exemplificou o amor, né? a sua doação para o outro, ele exemplificou tudo, mas ainda havia que exemplificar muito mais.
porque o ensino de Jesus, muito mais do que sabedoria, né, que a gente viu até aqui, muito mais do que palavras sábias no exercício de ensinar, de esclarecer, muito mais do que isso, o ensino de Jesus foi através do seu exemplo. Para salvá-lo, será indispensável ensinar-lhe o melhor caminho. Salvar toda a humanidade, né? O melhor caminho de livrar-se da voragem destruidora. Nunca tão só com exortações, né? Mas atirando-se igualmente às ondas, partilhando dos mesmos perigos e sofrimentos. Ou seja, eu tenho que demonstrar e exemplificar o que eu tenho falado para vocês. Eu não tenho falado para vocês que para passar pela porta estreita há que se entregar aos seus sofrimentos, há que se entregar aos seus desígnios, há que se moldar, pois eu tenho que exemplificar isso, né? Porque até agora, isso eu exemplifiquei, mas não da forma como eu preciso exemplificar. E aí prosseguiu Jesus. Os apóstolos se olharam, né? Surpresos, mas o mestre continuou. Não esperem triunfos que não teremos sobre a terra de agora. A minha obra não é para agora e não é de imediato. E não foi cumprida até agora, hoje que eu estou falando, né? Não foi cumprida ainda. Então, a obra ainda está sendo tocada. Nosso reino ainda não é e nem pode ser desse mundo. Por essa razão, em breves dias, não obstante as minhas aparentes vitórias, entrarei em Jerusalém para sofrer as mais penosas humilhações. Gente, ele foi muito claro aqui, né? Como Jesus foi claro aqui com seus discípulos. Os príncipes dos sacerdotes me coroarão a fronte com suprema ironia. Serei arrastado pela turba como um simples ladrão. Cuspirão nas minhas faces, dar-me-ão fel e vinagre. Quando manifestar sede, para que se cumpram as escrituras, porque lá na passagem de Isaías está dizendo exatamente que ele sentirá sede e lhe darão vinagre. Então, olha como ele está falando aqui, olha, vai correr, tudo que está escrito lá vai acontecer comigo. Experimentarei as angústias mais dolorosas. Me sentirei em todas as circunstâncias, entretanto, o amparo daquele que me enviou. Então, não se confundam. Eu vou sofrer o martírio, mas eu estou com Deus. Nos derradeiros e mais difíceis testemunhos, terei meu espírito voltado para o seu amor e conquistarei com sofrimento a vitória sagrada, porque ensinarei aos menos fortes a passagem pela porta estreita da redenção, revelando a cada criatura que sofre o que é preciso fazer. Sofrer como ele sofreu. Submisso à vontade de Deus, né? Fiel ao Pai, confiante ao Pai, né? Com todo amor, com toda fé. Foi isso que ele... E humildade, né? Porque quando cuspiram na cara dele, ele não revidou, exemplificou o amor o tempo inteiro. E era esse o exemplo que ele estava preparando seus discípulos para compreenderem, né? Revelando a cada criatura que sofre o que é preciso fazer, a fim de atravessar as sendas do mundo, demandando as claridades eternas do plano espiritual. O mestre calou-se comovido. A pequena assembleia deixava transparecer a sua surpresa, né? Tava todo mundo ali surpreso. Foi aí, olha esse trecho, gente, presta atenção. Foi aí que Simão Pedro, modificando a sua atitude mental do primeiro momento. Qual era o primeiro momento? Isso aqui a gente vai trazer para reflexão no final também. Modificando a atitude mental do primeiro momento, que ele estava entregue, o seu coração entregue em comunhão com Deus, né? E por ele Deus falou. Aqui ele já modificando, deixando-se conduzir na esteira das concepções falíveis do seu sentimento de homem, aproximou-se do Messias e lhe falou em particular: mestre,
convém que você não exagere. Está exagerando demais as vossas palavras. Não podemos acreditar que terá que sofrer semelhantes martírios. Onde está Deus com a sua justiça dos céus? Olha a justiça aqui, que é a nossa justiça, que a gente não compreende, né? Os fatos que nos deixam entrever viriam a demonstrar que o Pai não é tão justo assim. Já está totalmente confundido, né? Pedro aqui. Aí o 10 que ele tinha tirado aqui já virou 0, né? Ela falou, vou tirar até o 10, agora é 0. Pedro, retira essas palavras, exclamou Jesus com serenidade enérgica. Queres também... Eita! Queres também tentar-me como os adversários do Evangelho? Será que também você não me entendeu ainda, compreendendo somente as coisas do homem, longe das revelações de Deus? Aparta-te de mim, pois neste instante falas pelo espírito do mal. Verificando que o pescador se emocionou, Pedro ficou ali sentido, né? Ficou todo feliz que tinha recebido o elogio do mestre. O mestre falando até que ele estava falando por Deus, Deus estava falando por ele. E agora Jesus fala para ele, afasta-se de mim, porque você fala pelo espírito do mal, e confundiu mais ainda a cabeça de Pedro. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. Se alguém quiser vir caminhar no meu evangelho, depois do exemplo de dor que eu vou dar, se não renunciar ao que acha justo, né? As questões materiais que busca, achando que isso é a glória de Deus, esquece. Porque para caminhar ao meu lado, como eu vou caminhar, tem que tomar a sua cruz, entender e compreender os desígnios de Deus, aí sim você vai poder seguir os meus passos. No dia seguinte dessa passagem, a pequena comunidade se punha a caminho, vivamente impressionada com as revelações da véspera. Ficou todo mundo, né, ali pensando, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Será que é isso mesmo? Mestre, eu acho que esse mestre é muito bom não, hein? Simão seguia humildemente cabisbaixo. Ficou arrasado, né? Triste. Não conseguia compreender por que motivo Jesus foi tão severo com ele, né? Em verdade, ponderar o melhor das suas expressões irrefletidas e reconhecer que o mestre lhe perdoara, pois observava que eram sinceros o sorriso e o olhar compassivo que o envolvia numa alegria nova. Ele percebeu que, apesar de Jesus ter sido duro com ele, porque precisava ser duro naquele momento, envolvia ele com o mesmo olhar carinhoso de sempre. Então, ele percebeu que o mestre não estava de mal com ele. O mestre estava ali, ó, ok com ele. Ele não está de mal comigo, não. Vou lá falar com ele de novo. E foi lá falar com ele. Mestre, por que razão você me mandou retirar as palavras que eu falei para demonstrar zelo com você? Né? Carinho. De discípulo sincero. Alguns minutos antes você falou que eu trazia os companheiros à inspiração de Deus. E por que logo atrás você me designava como intérprete do inimigo da luz? Me explica aí, mestre, que eu não entendi, não. Jesus fala para ele, Simão, respondeu o Messias bondosamente, você ainda não aprendeu toda a extensão da necessidade da vigilância. A criatura na Terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Aqui está o centro do nosso capítulo. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleves aos céus. Mas na jornada do mundo também basta uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem se conduza ao estacionamento e ao desespero das trevas. É um segundo. Um segundo você está em comunhão com a espiritualidade superior, pensando coisas boas, agindo coisas boas, sentindo coisas boas. Vem alguém, te corta no trânsito, já era.
já está ali, ó, de ladinho com a espiritualidade negativa. Você está em casa na paz sublime, né? Achou uma coisa fora do lugar, acabou a paz sublime, né? Já começa a reclamar, já começa a excomungar, e assim é o nosso dia. É lá em cima e lá embaixo, lá em cima e lá embaixo. O tempo inteiro. Nesse terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho terá sempre imenso trabalho a realizar, porque pelo reino de Deus é preciso resistir às tentações dos entes mais amados da terra, né? E quem é mais que tenta e prova a gente, né? Quem está ali mais perto da gente, quem tenta mais a gente. Dos entes mais amados da terra, os quais, embora ocupando nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas do céu. Acabando Cristo de falar, Pedro calou-se e parou a meditar. Será que entendeu, né? Ou ainda estava confuso? A gente vai ver isso em outro capítulo, mas aqui acabou. Antes de compartilhar nossa reflexão, queria perguntar para vocês se vocês têm alguma coisa para falar. Elza, completa aí. Completa o quê? O estudo? Alguma coisa que você queira falar. Eu achei, assim, 2 pontos aí muito importantes no estudo. O maior que você sinalizou agora é sobre a vigilância, né? A gente está sempre vigilante com o nosso pensamento, que é de onde parte tudo, né? Então, é a gente tentar manter o máximo possível dentro das possibilidades do mundo, né? Que a gente ainda está no mundo atrasado, é a gente cultivar esses pensamentos sadios, né? Com boas leituras, evitar esses programas horrorosos, noticiários, que deixa a gente em sintonia mais baixa, se envolver em temas políticos que nem acrescentam tanto na nossa vida, né? Só serve para a gente brigar e se desesperar. Então, a gente acha que tem um estudo aqui, a gente está elevando o pensamento, a gente está conseguindo conectar, né, com as esferas mais altas. Então, a gente tentar manter com orações, né? E outro ponto que eu acho importante foi nessa questão dele ensinar, né, com a situação que ele passou, ao sofrer, né, com resignação, né? A gente, porque nesse mundo de expiações e provas, se a gente ainda não sofreu, a gente ainda vai entrar nessa de sofrimento, né? Então, a gente está preparado para isso, porque o que a gente geralmente faz é a gente não que tentar pensar nisso. Veio esse pensamento que um dia a gente vai passar por provações, a gente desvirtua. Acho que a gente tem que estar preparado para isso, né? Mas, na mesma situação do pensamento, a gente está preparado com estudos, com a doutrina que consola, que esclarece. Eu acho que foram os 2 pontos que me marcaram muito aí nesse estudo. Muito bom, Elza. Os principais, né? É o orar e vigiai, né? O tempo todo. Orai e vigiai. Mas a gente ainda foi o que você falou, a gente ainda num planeta de provas e expiações, sujeito a tantas vicissitudes, né? A gente ainda oscila muito, né? É difícil a gente conseguir manter um padrão de vibração, né? De conexão, para que a gente se mantenha o tempo inteiro afastado, né? Do mal, dos maus pensamentos, né? É muito estar difícil. no mundo sem ser do mundo, é difícil. Exatamente, difícil. Alguém quer falar mais alguma coisa antes de eu colocar aqui? Eu trouxe duas reflexõezinhas para a gente, viu? Alguém quer falar? Então, vou colocar aqui para a gente continuar, que é o seguinte. Né? A primeira é justamente essa passagem, né? De Pedro, para a gente poder entender. Isso que a Elza está falando
a gente viu muito claramente que, num primeiro momento, Pedro estava ali, ó. Simão Pedro, porém, deixando perceber que estava impulsionado por uma energia superior, exclamou comovidamente: Tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus. Bem-aventurado seja tu, Simão, disse Jesus, porque não foi a carne que te revelou essas verdades, mas meu Pai que está no céu. Então, eu já falei, a Elza já falou, que nesse momento Pedro estava em conexão com o plano maior, porque estava ali, né, com bons pensamentos, né, sobre Jesus, sobre o Mestre, e tão envolvido nessa vibração que conseguiu até permitir que Deus falasse por ele. Mas no momento imediatamente seguinte, na mesma conversa, ele já muda de vibração, né? Ele chama a atenção de Jesus, né? Mestre, convém não exageres as vossas palavras. Não podemos acreditar que tereis de sofrer semelhante martírio. Onde estaria Deus, então, com a justiça dos céus? Os fatos que você nos deixa entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo. Essa passagem é a passagem que está no Evangelho. Deixa eu achar aqui. Peraí. Que eu falei que eu ia falar para vocês e vocês iam se lembrar, para quem não conhece. Vou pegar aqui, peraí. Mateus 16. Mateus 16. Vou ler para vocês o trechinho para vocês se lembrarem, tá? Ó, no Evangelho de Mateus, eu estou com a tradução do Haroldo, tá? Do Novo Testamento. Em Mateus 16, essa passagem, ela tem o seguinte título na tradução do Haroldo: A Revelação de Pedro, né? E aí acontece tudo isso, que Jesus pergunta quem é que eles estão falando que é, quem é ele, né? Peraí, me perdi aqui. E aí, ele fala assim, ó, lá em 16:23, o anúncio do Calvário, primeira revelação de Pedro, onde Pedro fala esse primeiro trecho aqui, que você é o Cristo, Filho de Deus. E aí Jesus fala que ele acertou, né? Foi muito bem, está em conexão com o Pai. Logo em seguida, no anúncio do Calvário, quando Jesus começa a anunciar, Pedro, né, faz essa advertência a Jesus. Mas aqui eu vou ler o trecho do Evangelho, tá? Mas Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus, tenha misericórdia de ti, Senhor. De modo nenhum te acontecerá isso. Aí Jesus vira para ele no texto do Evangelho e fala: Pedro, vai para trás de mim, Satanás. É a passagem que Jesus chama Pedro, né, de Satanás. Essa passagem cria uma confusão gigantesca na cabeça do povo, né? Que não sabe, não na nossa, porque a gente já estudou naquela passagem o que significa a palavra Satanás, que não é o Deus das trevas, né? Não é o chefe das trevas. Que Satanás é o adversário, é aquele que se contrapõe, né? Aquele que se põe contrário. Então, é essa passagem aqui que confunde a cabeça de muita gente, que fica parecendo que que Jesus está chamando Pedro de Satanás. Tu és um escândalo para mim, porque não compreende as coisas de Deus, mas a dos homens. E a gente vê aqui no texto de Humberto de Campos, que, na verdade, né, Jesus fala para ele, não podemos... Pedro, retira essas palavras, exclamou Jesus com serenidade enérgica. Queres também tentar-me como os adversários do Evangelho? Olha aqui, como o Humberto de Campos traz exatamente o sentido, né, do que a passagem quer dizer. Ele não está chamando Pedro de Satanás, e nem Satanás tem essa conotação que a gente comumente acha. Simplesmente tem a conotação daquele que é adversário do Evangelho. É adversário, e nesse caso, adversário do Evangelho.
Será que também tu não me entendes, compreendendo somente as coisas dos homens, longe das revelações de Deus? Beleza, isso a gente já entendeu. Mas o que eu queria que a gente fizesse a nossa reflexão é o seguinte: por que vocês acham que Pedro estava tão envolvido ali com o plano superior, né, numa vibração boa, e, de repente, ele se deixou cair em vigilância, né, porque ele foi invigilante, e caiu já numa vibração ruim? O que vocês acham que isso que aconteceu? Isso a gente já viu, isso está claro. Ele estava numa vibração boa, de repente ele foi para uma vibração ruim. O que vocês acham que aconteceu no íntimo de Pedro para que isso se desse? Porque a gente viu no texto do capítulo que ele fala para Jesus assim: poxa, Jesus, eu estava falando isso porque eu estava preocupado com você, né? Eu te amo. Então, Pedro não estava querendo colocar Jesus ali numa situação difícil, chamando a atenção de Jesus. Não foi isso que aconteceu, né? Ele estava sendo sincero. Mas o que aconteceu dentro dele para ele modificar essa vibração dele? Quem quer falar? Teve uma revolta ali, ele deixou de ser fiel a Deus, né, naquele momento. Eu acho que é isso. Muito bem, Elzinha. É isso, assim, para mim, tá, gente? Isso é a minha interpretação. A Elza, para mim, está perfeita. É isso. Também. Né? Ou seja, ficou vacilante ali, né, Elza? Naquele momento, ele deu uma vacilada na fé dele. Porque ser fiel é você confiar plenamente nos desígnios de Deus, né? Você aceitar. Então, ele já estava retrucando a situação ali que Deus estava impondo para Jesus, né? É uma não aceitação. Então, isso não é ser fiel, não é ter confiança. Ele vacilou mesmo. Vacilou na sua fé naquele momento, né? Isso eu acho que é o mais forte que aconteceu. Mas eu enxergo outras questões também, que a gente também tem, né? Que a gente também passa e que também ajudam a gente a vacilar nessa nossa vibração. Por exemplo, o medo, né? Eu acho que ele sentiu um pouco de medo, né? De perder o mestre. Eu acho que ele sentiu um pouco de medo do o martírio para ele próprio. Eu acho que ele também teve um sentimento voltado para o pensamento das vitórias materiais, né? Da glória, porque era isso que eles queriam que o mestre conseguisse, né? Vencer os reis, tomasse o lugar deles, né? Dos poderosos. Então, tem um olhar também ali que não aceita nada menos do que ser vencedor. Então, eu acho que foi um conjunto de coisas, de sentimentos que Pedro se deixou levar para que o padrão vibratório dele modificasse e aí, né, ele se desvinculasse do padrão vibratório superior. Você acha, Elza? Acho. O medo também, né? Porque ele, como você disse, se o mestre está passando, ele deveria estar pensando também vou passar, né? Se o mestre, que é o maior de todos ali entre os homens, vai sofrer, eu também vou. Então ele estava, eu não aceitava, né? É uma revolta. Não aceitava. E é o que a gente faz no nosso dia a dia. Né? Com certeza, Não aceitamos quando uma coisa dá errado no trabalho, em casa. Não aceitamos a colocação do outro, irrita a gente. Não aceitamos um monte de coisa ainda por conta das nossas vaidades. E aí a vibração vai lá para baixo. Essa vigilância tem que ser constante, né? 24 horas por dia. Constante. É difícil, a gente ainda não consegue, mas é um exercício. Mais umazinha para a gente encerrar.
Ó, isso aqui é interessante, né? Essa passagem aqui. O trecho de cima está no Evangelho de Mateus, que é o seguinte. Vocês também vão recordar dessa passagem. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado, esse aqui é o texto do Evangelho. És tu, Simão, Barjonas. Barjonas quer dizer filho de Jonas, porque o prefixo bar é filho. E Jonas era o nome do pai de Pedro. Então, Barjonas quer dizer filho de Jonas. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a passagem que está no Evangelho de Mateus. E sobre essa passagem, né, que muitos conhecem, a famosa, construiu-se a ideia de que Jesus estava falando da fundação da igreja, né, de uma igreja no sentido de religião, e de que Pedro representaria o primeiro Papa, né, por conta dessa passagem aqui, porque ele fala que sobre ele edificarei a minha igreja. Só que, na verdade, quando a gente lê a passagem evangélica pela perspectiva de Humberto de Campos, que esteve lá na passagem e anotou o que realmente foi dito, olha a sutileza, mas olha que diferença. Bendito sejas, pois começas a edificar no Espírito a fonte da fé. Pedro, você está começando a edificar no seu íntimo a fonte da fé verdadeira, da fé viva. Sobre essa fé edificarei a minha doutrina de paz e esperança. Então, não é sobre Pedro. É sobre aquele modelo de fé que Pedro estava começando a exercitar. É esse modelo de fé que vai ser a base da minha doutrina, que tem que estar em toda religião, né? Não só no espiritismo, não só no catolicismo, não só na igreja protestante, nem só em religião nenhuma. Eu não vim fundar a igreja. Eu vim fundar uma doutrina de paz, esperança e amor. Olha quanta diferença, né? Que traz... Assim, os evangelistas tiveram, né, cada um a sua fonte. Mateus era Levi, conviveu com Jesus, anotou ali, né? Muitas das anotações foram feitas no momento, mas cada um teve uma motivação para escrever os seus evangelhos, né? E cada um teve... Isso é um outro estudo, né? Não quer dizer que o que está ali não é o que está escrito no Boa Nova. É a mesma essência, só que escrito de forma diferente, tá? Que lida ao pé da letra se transforma em outra coisa. Mas olha que maravilhoso a gente ter Humberto de Campos, né? Então, quando vocês lerem essa passagem sobre tu, que é pedra, edificarei a minha igreja, vocês se lembram que será sobre o modelo de fé que Pedro estava começando a edificar dentro dele. É esse modelo de fé que eu vou edificar a minha doutrina de paz. É essa fé perseverante, resignada e voltada para o bem, para o amor, para a justiça de Deus. É essa que será a minha doutrina. Muito bom, né? Alguém quer falar, amores? Vai falar, Elza? Abriu o microfone? Eu não abri, não, eu fechei. Ah, muito bem. Ana Pinho não está falando. Fala aí, Mas estou ouvindo. Ah, gostou do Estou falando, mas estudinho? estou ouvindo. Estou refletindo. Muito bom, né? Então, amores, para a gente encerrar, não é fácil, né, a gente edificar esse pensamento, a gente ainda é muito vulnerável, a gente ainda se irrita, se inconforma,
mas a gente precisa perseverar, né? A gente precisa entender e se moldar no Cristo, né? Nesse exemplo que o Cristo trouxe para a gente, de que não adianta, né? A gente modificando o nosso campo vibratório através de todos esses sentimentos, a gente só vai trazer coisas ruins, né, para o nosso lado. Principalmente, né, tem um texto que eu ia trazer, mas acabei não trazendo, que traz esse aspecto da invigilância para as questões de obsessão. Porque a obsessão, né, muitas das vezes, ela tem aquela obsessão que é daquele irmãozinho que a gente tem um vínculo, né, expiatório ali com ele. A gente se conhece, tem um vínculo expiatório ali com ele e ele está ali grudadinho na gente. Esse é um aspecto da obsessão. Mas tem um outro aspecto da obsessão que a gente sofre, que são irmãozinhos que a gente não conhece, não tem vínculo expiatório com a gente, mas grudam na gente quando a gente entra nesse processo, né, de vibração deletéria, de vibrar o mal, de vibrar o ódio, de vibrar o inconformismo, né, de vibrar rancor, de vibrar raiva. Porque os irmãozinhos que estão passando aqui, ó, no plano espiritual, que estão nessa mesma vibração, é um imã e atrai. E aí você fica ali alimentando ele e ele te alimentando, você alimentando ele e ele te alimentando. É um aspecto da obsessão. Essa obsessão a gente não precisa ter em momento nenhum, né? Mas a gente tem, porque a gente fica invigilante. E dessa obsessão decorrem vários e vários e vários maus, né? Dessa obsessão, por exemplo, decorre, às vezes, né, a gente grudar num irmãozinho ali que fica tão grudado na gente que a gente vai só caindo, só caindo, só caindo o nosso padrão vibratório. E para a gente relevar de novo, é muito custoso, muito difícil. Então, esse é um aspecto, né, do que a gente consegue adquirir com a queda da nossa invigilância. E pode ser momentâneo, né, no momento de raiva ali, os irmãozinhos estão ali e falam, opa, vamos lá alimentar ela. E alimenta o nosso ouvido, ó, fala isso, fala aquilo. Ih, ó, te chamou de feio. Acabou, acabou, vai embora, eles vão embora também, mas tem outros que vão atrás e continuam. Tem gente que fala assim, misericórdia, Jesus. Essa associação, né, a gente tem que se manter com Jesus, né? Porque essa associação com esses espíritos que ainda faz a gente ficar mais para baixo ainda, que tornam os tormentos das nossas vidas, né? Então, aí é bem perigoso. Perigoso, E né, Elza? aí é perigoso, porque aí vem ideias suicidas, vem os crimes, porque você fica naquela monoideia, aquele pensamento, e os espíritos incentivam isso, e é bem perigoso. Daí vem a depressão, né, Elza? Sim, Processo depressivo, é um círculo vicioso. processo angustiante, né? E daí um monte de coisa. Por isso que a gente, por tantas questões, né, o nosso padrão, a gente deve manter o nosso padrão elevado. Lulu tá deitadinha ali, suave na nave, né, Lulu? Tá fechado o microfone, Lulu. Abriu? Abriu. Abriu e travou. Fala, amor. Eu estou aqui só escutando vocês. Olha, o estudo foi... Abriu? Estão me ouvindo? Tá ouvindo? Pode falar que a gente tá... Agora você fechou de novo. Você fechou de novo, Lulu. Para cá, abriu? Agora abriu. Fechou. Ó, bota o dedo. Não bota mais o dedo, não. Abriu. Não, abriu. Pronto. O estudo foi maravilhoso. Agora travou. Pedro fez igual essas mães
quando vê que o filho quer... Não foi eu, não, hein? Eu escuto. Tá terrível. Tá, Gente. tá travando. Tá travando, Lulu. Bom, vamos encerrar então, amores, para a gente Tá travando. poder dormir em paz, depois de um estudo bom. Roberta e Priscila vieram num batidão lá do outro estudo, né? Óbvio. Maria! Então, vamos lá. Quem quer fazer a nossa prece? Priscila, faz a prece pra gente. Eu não. Faz, Pri. Não, eu não sei fazer prece, não. Vamos treinar. Então tá. A Roberta rindo. Fala, Beta, você, uma prece pra gente? Então tá bom. Então, Lulu, faz pra gente a prece. Será que você vai conseguir falar aí? Ah, não vai. Tá travando. Então deixa que eu faço. Tá travando, Lulu, infelizmente. Sua prece é tão linda. Não, meu microfone não. Tá travando. Tá travando. Não dá, não. Outra vez. Então vamos agradecer ao nosso Pai, que tanto labora ainda pelas nossas vidas, pela nossa transformação. Agradecer a espiritualidade amiga, que tanto se esforça, por mais que não percebamos, para nos auxiliar, para que a gente consiga se manter unidos em pensamento, em elevação, em paz. Agradecer ao nosso espírito protetor, que está sempre ao nosso lado, nem sempre nos lembramos dele, mas que também está ali sempre perseverante para nos auxiliar. Agradecer ao mestre. E hoje vamos agradecer ao nosso querido Francisco, mentor da nossa Casa Sentimento, com os seus emissários franciscanos que sempre nos acolhem, nos iluminam, que acolhem nossos estudos, nos fazendo refletir, nos fazendo iluminar. Obrigada. Obrigada por tanto amor, por tanta luz, e pedimos que permaneçam durante a nossa noite, ao nosso lado, nos orientando e nos guiando. Obrigada, Pai. Esteja ao nosso lado hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite. Uma ótima noite para vocês, muita paz, fiquem com Deus, tá? Lulu, beijo. Boa noite, gente. Fica com Deus. Boa noite, Boa fiquem noite, com Deus. pessoal. Tchau, Maria. Beijo. Tchau. Beijo a todos.